Turno 7.1. Pessoal, eu resolvi fazer aqui um adendo, complementando o turno 7, né? Porque ficou meio corrido e bem comprido. Então eu vou só passar aqui a parte de resolução da calamidade, que foi o treachery que o Hatch tirou, e vou passar também todas as outras aquisições de cartas de tecnologia pelos outros. Já fiz aqui, já adiantei, então tá bem fácil. Quanto às resoluções das calamidades, este formulário, essa carta aqui, esse cartão, ele tem as soluções, as resoluções das menores, que são todas trocáveis, e de todas as maiores, na sequência, né, de todas elas, de 2 a 9, e aqui também de 2 a 9, sempre começando a resolver as non-tradable. Além do que, ele dá aqui todas as condições, né, de resolução e ajuda mostrando também tecnologias positivas e negativas com efeitos, né, para aquele tipo de calamidade. Então, por exemplo, o treachery, ele não tem nada que ajude, mas ainda tem a diplomacia que não ajuda e ainda atrapalha. Tá? Então essa carta aqui vai ser seguida sempre nos momentos, né, de primeiro estabelecer quais são as calamidades e as suas resoluções, tá certo? Então, na sequência, então, o que aconteceu? Se eu não me engano, né, o Hatch, ele ficou com a carta Treachery. O que é a Treachery, então? A Treachery é o amiguinho, né? Você foi enganado aqui, foi uma traquinagem aqui, e o beneficiário, então, selecione e anexa uma das suas cidades. Quem era o beneficiário? O beneficiário, então, na época, né, nesse turno, era o Minoa, porque ele tinha o menor número de cidades, ele tinha mais tokens de cidades no seu estoque e é o primeiro no ranking. Portanto, o Minoa ganhou uma cidade do Assírio. Então eu tirei a cidade do Assírio, coloquei a do Minoa e a carta vai começar a montar o descarte. É isso. Essa foi a resolução para esse caso, para esse turno. Como praticamente, né, não houve, né, o Minoa continua, ele aumentou uma cidade, 5, e no limite ele está conseguindo suportar, porque senão ele ia reduzir essa cidade. Então ele tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então ele tem suporte para 5 cidades, né, que seria o 11. Ele faria aqui então o surplus e o city suporte. E aí vamos para a aquisição, né? Nós já fizemos do Hatch, vamos entender aqui a aquisição que o Minoa fez. O Minoa então trocou cartas de Stone no valor de 98, ele fez o Cloth Making e Mythology. O Cloth Making de 50 cai para 40 porque ele já tem 10 de desconto, e Mythology de 60 cai para 50. Então ele teve 90 de gasto. Ficou 8 e esse 8 não tem troco. E aí ficou dessa forma. E ele ganhou, né, 10 pontos de azul, 10 de vermelho e 10 de amarelo, que já estão ali nos tokens de desconto a serem acrescentados na sua área de desconto. E ficaram 2 cartas de força para o próximo turno, está dentro do limite. Já vou falar sobre o limite também. Como é que a gente compra cartas? A carta ela é resolvida pela posição, tá? Não é o ranking. A posição
é quem está mais à frente, né? Então o Minoa está mais à frente, depois esses estão na segunda posição, seguindo aí a ordem de ranking, aí sim, por empate. O Assírio, ele fez da seguinte forma, ele trocou 16 pontos em raids, 12 em sal, que deu 28, e ele foi assim, nada econômico. Ele falou, pô, eu preciso comprar alguma coisa e vou me preparar. Ele comprou o misticismo para se prevenir da superstição e gastou 12 dinheiros. Então o misticismo custa 50, ficou com 10 de desconto. Ele pagou 28 em cartas e, né, foi para 40 e pagou mais 12 do seu tesouro. Então, o tesouro vem para cá, 5, 10, mais 2, 12. As cartas que ele gastou e os tokens que ele ganhou, 5 de azul e 5 de amarelo. Ficando então com uma de Force, 2 de Timber e uma de Cotton. Essa foi a compra do Assírio. O Hellas, que seria o próximo da Hela, né, o Assírio, o Hat já foi, ele comprou através de cartas de sal, ele gastou 48, ou seja, 5 cartas de sal, e fez... ele gastou 4 cartas de sal, deu 48, ele comprou o Pottery, já pensando na parte da fome, né? E ele ficou então com um débito de 2 e pagou com os recursos do tesouro. Então ele fechou a 60 menos 10 de desconto, 50, ganhou um azul de 5 e um laranja de 10. E ficou com essas cartas para o próximo turno. 3, 4, 5, 6, 7, está dentro do limite. E fechando aqui a aquisição, o egípcio falou, eu quero crescer. Então ele comprou o urbanismo, que dá uma habilidade, gastou 36 ou 6 cartas de flex, isso deu 36, o urbanismo era 50, com desconto foi para 40, e ele pagou com mais 4 do tesouro. E aí ele joga, né, também aqui para o tesouro, volta como token aqui, e volta para o supply, né, para o estoque, e ele pegou o urbanismo ganhando 10 de vermelho, 5 de verde. Bom, com isso, o que vai acontecer? Todas as cartas que foram usadas, elas têm que vir para descarte. O que foi gasto com dinheiro volta para o estoque e as cartas elas vão ser descartadas numa pilha abaixo dos baralhos de iniciais. Então eu vou fazer a separação de cada uma por região, então toda região e pelos níveis delas. E aí eu faço então o retorno dessas cartas para cá. Se por um acaso tiver um non-tradable, ela fica isolada até que eu faça o reembaralhamento dessas cartas. Então aqui eu já peguei de volta, tá aqui a desse cara aqui, que foi isso aqui. Aqui foram 4 de açúcar que a gente fez. Aqui já foi do Minoa, já foi do Assírio, já foi do Hellas, já foi do egípcio. Então, como é que a gente vai fazer? Embaralha e coloca no fundo do baralho de compra. Aqui eu tenho uma calamidade no tradable, então não tem problema. Eu embaralho simplesmente aqui no meio e coloco no fundo do baralho de nível 2. Se tivesse uma no tradable, ela entraria no fundo do fundo.
Aqui então praticamente só tem sal, né? Não vou embaralhar todos esses sais aqui. E vou encaixar no fundo do baralho 3. Aqui também só tem açúcar, ó. Vou embaralhar todo o açúcar e vou colocar aqui no fundo. E aí acabou. Sendo que o limite para a próxima mão, né, para o próximo turno, eu posso segurar. Quando jogando de 5 a 11 jogadores, então corrigindo aqui, ó, de 5 a 11 jogadores, eu posso guardar 8 cartas na virada do turno. E de 12 a 18 eu posso guardar 9. Tá certo? E aí faria, né, o terminar ali, faria a parte do ST que a gente já fez, encerraria o turno e vamos partir então para o turno 8, né, que já está marcado aqui. Próximo turno é o turno 8. Aguardem novidades.